Muito bom, bem-vindos ao canal Prof. Martins Bio. Vamos falar sobre núcleo. Obrigado pela sua audiência, permaneça, assista esse vídeo até o final. Bem, depois do advento da microscopia óptica, os cientistas que estudavam as células começaram a estudar as estruturas internas das células. Em 1833, Robert Brown descobriu o núcleo. Ele chamou na época de nux, que significa semente no grego. E ele descreve no seu trabalho dizendo que todas as células têm um nux, ou seja, têm uma semente. Então nós podemos ver aqui, ó, olha só, esse aqui é o núcleo, tá? Esse é o limite, que é chamado de carioteca, nós vamos estudar isso em seguida. Tá? Aqui dentro nós temos um nucleoplasma, que é composto pelos cromossomos. Certo? E aqui aparece um grande nucleolo. E é bom a gente antecipar isso, né? Falando das características gerais, que o núcleo desaparece, é desorganizado durante a divisão celular e reaparece, é organizado novamente ao final da divisão celular. Bem, ainda falando dessa parte introdutória, nós podemos dividir as células em dois grupos baseados na organização nuclear. Células procarióticas e células eucarióticas. As células eucarióticas são organizadas, o núcleo é organizado em função dessa membrana nuclear aqui chamada de carioteca. As células procarióticas, elas não apresentam essa organização nuclear, essa membrana nuclear aqui. Então, ao que tudo indica, as células procarióticas, elas vieram antes, são mais primitivas, certo? Então, o material genético está disperso no citoplasma. Nós chamamos esse núcleo de núcleo disperso, difuso ou indiferenciado. Mais adiante, vamos estudar essas estruturas aqui em outras videoaulas. Já a célula eucariótica, certo? Vocês podem notar aqui que ela apresenta o material genético, certo? O nucleoplasma, guardado, né, organizado na membrana nuclear, também chamada de carioteca. E quando a gente fala de eucariótico, é como se a gente dissesse assim, um núcleo verdadeiro. Na realidade, foi uma forma de colocar o nome, porque o núcleo da célula procariótica também é verdadeiro, ele só não é organizado, tá? Então, cuidado aí nas questões, tá? Tem questões mais antigas que vão chamar a célula procariótica de anucleada, as questões mais modernas vão chamar de núcleo difuso ou indiferenciado. O nome disso é pressuposto teórico, então o aluno tem que saber diferenciar isso, ok? Muito bem, falamos agora da célula eucariótica, essas estruturas nós vamos abordar em outras videoaulas. Falando ainda sobre células eucarióticas, nós podemos destacar dois momentos diferentes do núcleo das células eucarióticas. O núcleo chamado interfásico, e a melhor definição é que a célula está trabalhando normalmente. E quando eu digo a célula está trabalhando normalmente, significa que ela está produzindo proteínas, expressando o seu DNA ativamente. É o chamado núcleo interfásico. Certo? E nós temos um outro núcleo que é o núcleo mitótico. Nesse tipo de núcleo, nós encontramos a célula preocupada com a divisão celular. Então, notem que na carioteca tem fragmentos de carioteca aqui, ó, porque a célula está em divisão celular. Aqui nós temos os cromossomos diferenciados, certo? Dividindo o material genético para as duas células em questão. Então falamos de núcleo interfásico, em que a célula está trabalhando normalmente, e o núcleo mitótico, em que a célula está fazendo divisão celular. Falando da morfologia dos núcleos celulares, dos diferentes tipos, tá? Nós podemos encontrar alguns exemplos aqui. A fibra muscular estriada humana, por exemplo, tá? é uma célula grande, né? E que apresenta inúmeros núcleos. Na formação da fibra muscular, as diversas células perderam os seus limites, as suas membranas celulares, certo? Formando um grande sincício. Então, a fibra muscular é uma estrutura multinucleada.
A célula da glândula da seda da mariposa tem um núcleo multilobulado. Olha só como diferente é esse núcleo. Por exemplo, no protozoário, no paramécio, tá, nós temos dois núcleos. Um núcleo que trabalha com as funções vegetativas, é o macronúcleo, e outro núcleo que trabalha com as funções reprodutivas, o micronúcleo. No neutrófilo humano, por exemplo, já encontramos um núcleo lobulado, tá? Trilobulado, tem 3 lóbulos mais importantes. E na hemácia humana, nós não encontramos núcleo. Uma ressalva aqui é que durante a formação da hemácia na medula, ela apresenta núcleo, tá? Mas antes de chegar na corrente sanguínea, o núcleo ele é reabsorvido. A hemácia, sim, nós podemos chamar de célula anucleada. E quais são os componentes básicos do núcleo eucarionte? Então nós temos aqui a carioteca, que é a membrana ou envelope nuclear, que compõe o núcleo eucarionte, que delimita e organiza o núcleo. São 2 membranas fundidas, como vocês podem ver aqui. O nucleoplasma, certo? Onde estão mergulhados ali os filamentos de cromatina, que é formada por DNA. Temos aderidos à carioteca os ribossomos, certo? Temos na parte interna da carioteca, nós temos a lâmina nuclear, que também, além da função de sustentação da carioteca, é ponto de ancoragem dos cromossomos. Aderido à carioteca, nós temos o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, e ainda na parte interna, 1 a 2 nucléolos por núcleo. O poro nuclear ele é encontrado a espaços regulares em todo o entorno da carioteca. O poro ele é formado por essas fibrilas citosólicas que servem para amparar, serve de amparo, as substâncias que vão passar aqui pelo poro nuclear. E na parte interna nós temos essa espécie de cesta aqui, chamada de cesta nuclear, tá? Com fibrilas nucleares, como nós podemos encontrar aqui, tá? Fazendo parte então do poro, nós temos a carioteca, notem aqui ó, as 2 camadas, né? Então vai ter uma curva aqui, justamente para a formação do poro, né? Outra curva aqui na carioteca. Notem que os filamentos da lâmina nuclear, que são formados por filamentos intermediários, que fazem parte do citoesqueleto celular, relembrem lá disso, tá? É formado por uma proteína chamada laminina, certo? Tem 2 funções para os filamentos de lâmina nuclear, suporte à carioteca e pontos de ancoragem dos cromossomos. Muito bem, então essas proteínas aqui que nós falamos da cesta, da fibrila nuclear e as fibrilas citosólicas, certo? Formam as proteínas do complexo de poro. Falando um pouco mais do poro nuclear, nós vamos encontrar essa membrana dupla aqui, certo? Essa curva vai dar estrutura, né? Tem um pino proteico aqui ó, de ancoragem, tá? Do poro nuclear, certo? Além disso, nós temos os filamentos intermediários, um dos 3 componentes do citoesqueleto, né? Formando a lâmina nuclear aqui, ok? Lâmina nuclear aqui, também conectados a esse anel, né? A subunidade em anel proteico aqui, e nós temos anel proteico aqui formando a estrutura do complexo de poro. Além disso, nós temos as fibrilas citosólicas que vão auxiliar no encaminhamento de proteínas de importação do núcleo, certo? Na parte interna nós temos as fibrilas nucleares que vão formar a cesta nuclear, certo? Então vão participar não só da recepção das proteínas que vêm da parte externa do núcleo, como das proteínas e RNAs que passam por aqui para ganhar o meio externo do núcleo. Além disso, nós temos a região desordenada de nucleoporinas do canal. Essa região participa ativamente do transporte de moléculas, tanto de fora para dentro do núcleo, como do núcleo para o lado externo. E cabe fazer uma ressalva aqui, água, íons, tá? E nucleotídeos têm passagem por difusão passiva, certo? Muito bem, agora,
Essas substâncias que entram e saem do núcleo tem que ter um sinalizador, tá? Para entrar no núcleo tem uma sequência de localização nuclear, que é uma sequência de aminoácidos que marca, né, que direciona, né, que informa que essa proteína está autorizada a passar pelo complexo dipolo e tem um endereço definido no núcleo, certo? O mesmo acontece para a saída de RNAs e de proteínas, certo? Também tem um sinal de exportação nuclear, um NES, e esse sinal tem um endereço, tem um localizador para onde esse RNA ou proteína vai. Tem gasto energético? Tem, na forma de GTP, tanto na entrada de moléculas quanto na saída de moléculas, tá? Então, a transformação de GTP em GDP é sinal claro de gasto energético nesse transporte nuclear. Vamos falar um pouco mais da parte interna do núcleo. Bem, nós vemos aqui a nossa carioteca, delimitando então o núcleo. Encontramos o nucleolo. Existe uma região do DNA que produz RNA ribossômico e proteínas. A função do RNA ribossômico e proteínas é ganhar um meio extranuclear, certo? Lá no citoplasma, no citosol, e constituir os ribossomos. Então, o abastecimento de ribossomos é feito a partir do nucleolo. Além disso, nós encontramos aqui os cromossomos, que estão desenrolados. O que eu quero dizer com isso? Não estão com essa estrutura aí, que eu estou mostrando aqui, que é normalmente aquela que nós conhecemos dos cromossomos, tá? Aqui os cromossomos estão compactados e condensados e prontos para a divisão celular. Mas nós estamos falando aqui do núcleo interfásico, certo? Então, tem uma frase que a gente diz, a cromatina é o cromossomo desenrolado, o cromossomo é a cromatina enrolada, certo? Então a cromatina está aqui. Nós temos dois tipos de cromatina, a cromatina frouxa, também conhecida como eucromatina, ela é mais clara, normalmente na coloração, certo? E ela se encontra normalmente na parte mais central. A eucromatina é transcricionalmente ativa, ou seja, ela está a todo momento produzindo RNAs, certo? E levando a produção de proteínas. A cromatina condensada, a heterocromatina, normalmente ela ocupa a periferia do núcleo e não é transcricionalmente ativa, ok? Ainda falando um pouco mais sobre cromatina, é bom lembrarmos que no núcleo interfásico, né, quando nós enxergamos no núcleo a cromatina frouxa e a cromatina condensada, a cromatina ela é formada por DNA, certo? Está aqui o nosso DNA, uma dupla fita com fitas antiparalelas em estrutura helicoidal, como já vimos em outras aulas, certo? Essa estrutura de DNA ela é protegida em duas voltas, justamente para evitar a quebra do DNA, né, em duas voltas nesse glóbulo de histona, que é uma proteína especial para enrolar o DNA. Muito bem. Esse DNA mais a histona vão formar os nucleossomos. Os nucleossomos todos unidos vão formar um solenoide pela estrutura física, parece um solenoide, ou fibra cromossômica. Essa fibra cromossômica, esse solenoide, vai ficar protegido por esse esqueleto proteico, formando daí o cromonema. Quando nós olhamos o DNA no núcleo aqui, nós estamos vendo cromonemas, certo? Cromonemas, que são pequenos fios, certo? Agora, daqui para cá, até aqui, nós temos o núcleo interfásico. Na hora da divisão celular, o que acontece com essa cromatina? Bom, acontece a chamada condensação cromossômica. Esse cromonema vai passar por dois enrolamentos sucessivos, formando o cromossomo duplicado. Notem que nós saímos aqui dos 2 nanômetros para 700 nanômetros. Agora, os cromossomos eles já podem ser vistos
na microscopia óptica com um tratamento adequado. Bem, quando falamos de núcleo, nós estamos falando de uma palavra forte, é o lugar dentro da célula que controla as atividades celulares, controla o metabolismo e também mantém sob controle, inclusive, as reações químicas que acontecem. Então, nada foge ao seu controle. Muito bem. Então, a gente está vendo que o núcleo é o comandante das ações biológicas da célula e se for um multicelular, do corpo do ser vivo. Por isso, eu não posso colocar no mesmo grupo, por exemplo, uma hemácia que é anucleada e não precisa mais do núcleo porque ela é altamente especializada e consegue cumprir o seu papel por no mínimo 3 meses, depois ela é descartada justamente pela falta do núcleo, porque se tivesse núcleo faria a reprodução celular, certo? Eu não posso comparar uma hemácia com um procarionte. Um procarionte apresenta material genético, apresenta DNA, certo? Controla as atividades, administra aquela célula, certo? Eu não posso chamar de anucleado. Mas, se vocês estiverem fazendo uma prova e apareceu lá afirmando, vocês receberam a questão, afirmando que o procarionte é anucleado, aceitem, o nome disso é pressuposto teórico. Pressuposto teórico, eles vão colocar algumas coisas e aceita, porque eles estão baseados em alguma bibliografia. As provas mais modernas ou mais atualizadas já não trazem dessa forma. As provas mais modernas trazem núcleo difuso ou núcleo indiferenciado. Falando então dessa importância, qual a importância do núcleo? O núcleo contém o DNA. E o DNA abriga a informação genética. Então, vamos dizer o seguinte, o DNA no núcleo, ele é o centro de inteligência, o centro administrativo da célula. E eu falo de DNA nessa aula aqui, dessa minha aula no YouTube.